A paz, pessoal, tudo bem? O que é a lealdade para você? Quantas pessoas você conhece hoje que são leais a você? Eu acredito que mesmo que você seja uma pessoa ruim, existem pessoas boas que Deus coloca no seu caminho para te ajudar. Porque foi assim comigo. E Deus coloca essas pessoas justamente para que você consiga ser uma versão melhor de você mesmo. Sem essas pessoas que Deus colocou na minha vida, eu não seria, por exemplo, a pessoa que eu sou hoje. E assim como foi comigo, também foi com Saul. Saul, ele tinha um escudeiro. Saul, ele ordena que o seu escudeiro mate-o com a espada para ele não cair na vergonha das mãos dos filisteus. Só que o escudeiro, ele se nega a matar Saul. Mas quando Saul se mata, o escudeiro também se suicida junto com Saul por lealdade e fidelidade a ele. Você deve pensar, nossa, mas Saul, né? Realmente é muito difícil você ser leal a líderes que não inspiram confiança. Saul falhou muito com o rei, mas o escudeiro dele permaneceu fiel à instituição e ao cargo que o rei representava. Diferente de hoje, nós somos fiéis às pessoas. Então, com base nisso, eu quero te explicar as 4 principais diferenças de lealdade da sociedade moderna e do Antigo Testamento. E a primeira diferença é justamente essa, a fidelidade a princípios e não apenas às pessoas. Antigamente, as pessoas elas tinham mais princípios, mais ética. Hoje, a varoa conhece um homem na igreja, ela tem os princípios dela. Ela quer casar, ela quer formar uma família, ela quer casar virgem, ela quer seguir os princípios de Deus. Mas aí ela conhece um homem e simplesmente os princípios dela caem por terra, né? Conhece um homem, começa a se relacionar, conhece um varão da igreja, né? Aí vai beijinho pra ali, beijo pra cá, e daqui a pouco ela começa a abrir brechas na vida dela, né? Aquele varão, ele pode não estar firmado na palavra, ele pode não estar conectado com Deus, assim como ela, e talvez não seja o que ele queira no momento. E essa pessoa, essa varoa, ela não analisa os princípios, né, para poder se relacionar com esse cara. Então o que que ela faz? Ela acaba abrindo brechas na vida dela. E aí começa primeiro um beijinho ali, primeiro um beijinho aqui, aí depois você dá a mão, né? Aí a pessoa quer o braço inteiro. Aí é uma mãozinha boba pra ali, uma mãozinha boba pra lá e pronto. Quando você vê, você feriu seus princípios, né? Porque você está abrindo brechas na sua vida e você nem está vendo que você está pecando. Se você for parar para pensar, é justamente assim que as pessoas pecam. É por não ser firme às leis, por não ser firme aos seus princípios. Porque o diabo ele faz isso mesmo, ele procura brechas na sua vida. E aí quando você não impõe os limites, você não impõe os seus princípios, que tem que ser isso, ponto e acabou, você não pode ser maleável, você não pode ser flexível. Se você falou que vai parar de beber, então você pare de beber 100%. Você não vai beber um vinhozinho de vez em quando. Você não vai beber um pouquinho só para molhar a boca. Não, você vai ser fiel ao seu princípio. Qual foi o princípio? Não vou beber mais. E hoje as pessoas, elas não são fiéis aos princípios. Elas são fiéis às pessoas. Então, por exemplo, a varoa que conheceu o menino, ela é fiel à pessoa que ele é. Ah, porque ele é um cara legal, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é respeitador, então ele merece, né? Ah, ele é muito legal comigo, ele é isso, ele é aquilo. E se ele está fazendo isso só porque ele quer alguma coisa de você? As pessoas, elas fingem ser quem elas não são. E por você não ser fiel aos seus princípios e fiel à pessoa, você acaba se enganando com as pessoas. Entende? Porque às vezes com você a pessoa é uma coisa, mas lá no íntimo dela, na casa dela, é uma pessoa totalmente diferente. E aí você, ó, se lascou. Porque você perdeu a oportunidade de conhecer alguém. Porque quando você tem princípios, a pessoa pensa, aqui é meu limite, não vou ultrapassar isso. Mas quando sua fidelidade está ligada nas pessoas, então com uma pessoa você pode ser de um jeito e com outra pessoa de outro, né? Porque não é a fidelidade para a pessoa. Então pode ser que a varoa namore um menino e seja só com esse menino, mas com o outro ela seja totalmente diferente. Pois a fidelidade dela foi nas pessoas. E hoje, em uma sociedade que é marcada pelo individualismo e por relações completamente descartáveis, a gente vê a raridade da lealdade exatamente por isso. Por as pessoas não terem princípios. Quando as pessoas não têm princípios, elas não têm valor. Elas não têm os valores delas bem definidos. Elas não sabem o que ela quer, elas não sabem quem elas podem deixar entrar na vida delas, quem elas não podem. Elas não pensam que talvez uma pessoa que está com ela pode ferir os princípios que ela tem. A gente tem aquela frase que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, não é? É assim que a fidelidade é.
A gente vive uma época onde os contratos, as amizades, as parcerias são desfeitos, assim, no primeiro sinal de crise, cara. A mentalidade moderna foca em o que que eu ganho com isso, pessoal, o que que eu ganho. E o escudeiro lá, daquela época, ele focou em qual que é o meu dever. Então, a função principal dele era proteger a vida do seu senhor. Então, quando ele viu o rei morto, significava que ele havia falhado na missão mais importante da vida dele. E ele sentiu o peso da missão dele. Hoje, a gente vê uma tendência generalizada de terceirizar culpas e fugir das consequências quando as coisas dão errado. Né? Então eu fico pensando, caramba, como que seria aquela situação hoje em dia? Como que o escudeiro reagiria se fosse hoje em dia? Será que ele fugiria das consequências? Ou ele pegaria a culpa para si? Uma sociedade imediatista, como é que somos hoje, você já deve saber a resposta, né? A diferença é que havia um forte laço de honra entre os guerreiros. Então, morrer junto naquela época com o líder no campo de batalha, né, significava o seu ato final de lealdade e coragem. Isso era preferível do que a vergonha da sobrevivência na derrota. E hoje os valores são completamente invertidos, vocês percebem? A gente vive em uma cultura onde a conveniência frequentemente fala mais alto do que a lealdade, onde as pessoas permanecem ao seu lado apenas quando tem benefícios, quando tem status, vantagens financeiras e pessoais, né? Quando surgem dificuldades, muitos abandonam o barco. A terceira diferença é que, naquela época, a verdadeira lealdade se provava quando o cenário também era desfavorável. Então, o que isso significa? Isso significa você não abandonar o barco na primeira tempestade, mas você lutar junto para você salvar o projeto. Hoje as pessoas elas não cumprem a sua palavra, elas não assumem responsabilidade muitas vezes. Por isso que a lealdade se tornou rara, porque os relacionamentos hoje, cara, eles são descartáveis. Como se tem lealdade em uma sociedade onde os relacionamentos são descartados com muita facilidade, as amizades são mantidas por interesse e os compromissos são quebrados porque eles deixam de ser confortáveis. Então é muito difícil existir lealdade onde as pessoas não cumprem a sua palavra quando as coisas não saem do jeito que elas esperavam, entende? E o último e mais importante sinal é que o escudeiro honrou o seu juramento militar. E naquela época as pessoas honravam os juramentos que elas faziam. Os militares têm toda essa questão de honra, né? E é comum eles fazerem juramentos quando eles vão para batalhas ou fazer juramentos quando eles assumem um determinado cargo. Então, naquela época não era diferente. Se você observar, até os homens de Davi permaneceram ao lado dele quando ele era um fugitivo. Então, ele não tinha garantia de sucesso, mas os seus liderados eles não seguiam pelo que ele possuía. No mundo moderno, faltam pessoas que sejam fiéis aos seus valores, faltam pessoas que sejam fiéis e que honram os seus juramentos. Hoje, as pessoas, quando ninguém está olhando, o que elas fazem? Escolhem o caminho mais fácil, elas se corrompem, mas elas se esquecem que o verdadeiro caráter não é revelado na abundância, mas na adversidade. A verdadeira lealdade não é permanecer quando há vantagem, mas continuar presente quando não há nada a ganhar, além da honra de permanecer fiel. E essas foram as principais diferenças. Se você viu mais alguma diferença, se você quer comentar mais alguma diferença, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, se ele edificou a sua vida, se você gostou do tema, curte, compartilha com seus amigos, com a sua família. Não se esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos como esse e os vídeos das próximas semanas. Estou preparando coisas muito legais. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até a próxima semana, se Deus quiser.